Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui na 7ª edição do Fórum do Biogás. Agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente desde manhã nos painéis e o pessoal que entrou aqui agora para conversar dentro desse workshop, que também viu os outros workshops. Eu acho que a experiência do fórum aqui no mundo virtual foi muito boa e a gente agradece aí a presença de todo mundo que acompanhou mais esse evento da Biogás. Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar vocês que na plataforma Smart Events a gente tem um espaço de networking para vocês conversarem entre os inscritos, acessar informações da Biogás, informações dos nossos associados, a nossa atuação e mesmo a gravação dos painéis e dos workshops que a gente teve aqui hoje, né? Vocês terão acesso por 20 dias à plataforma, então aproveitem esse tempo para conversar entre si, pegar contatos, conhecer melhor o trabalho da Biogás e também rever as palestras e workshops que a gente promoveu hoje. Bom, vamos então ao assunto, né? A gente está indo aqui para o último workshop do fórum, então agora a gente vai falar de ESG, né? Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, né? E qual que é o papel do biogás nesse mundo que tanto tem surgido na mídia ultimamente. O ESG é um tema corrente há alguns anos no mundo de investimento, né? A gente tem alguns bancos no Brasil que já tem alguns métodos aí desde o começo de 2010, enfim, mas só nos últimos meses o ESG realmente tem aparecido na mídia de forma contínua, em recorrência da pandemia de Covid-19, a demanda crescente por investimentos alinhados aí à sustentabilidade e as preocupações com mudanças climáticas. Então, aqui para a nossa conversa, a gente tem especialistas que vão falar um pouco melhor sobre o que são esses critérios ESG. A gente tem a Leisa Souza, que é coordenadora do Programa de Agricultura do Brasil da Climate Bonds Initiative, e o Cristóvão Alves, que é analista-chefe da Cital e Finanças do Bem. A ideia é realmente ser uma conversa, eles vão explicar um pouco sobre o que são esses critérios, o que é o ESG, qual é o mercado que a gente tem no Brasil hoje, o que está acontecendo, né? Então, a gente entende que é um tema que muitas pessoas ainda estão tentando entender exatamente o que é, qual que é a importância dele, por que tanta gente está falando sobre isso. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas aqui no chat, sintam-se à vontade para pedir para a gente abrir o microfone para vocês endereçarem aqui a Leisa e o Cristóvão. E a ideia é realmente ser mais um bate-papo. Então, Cristóvão, se você quiser começar fazendo a sua apresentação, fique à vontade. Claro, pode deixar. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde, boa noite. Né? Primeiramente, queria agradecer a Biogás, né, pelo convite e todo mundo que está tomando um pouquinho de tempinho ali no final do expediente para acompanhar a gente. Só para fazer aqui os 30 segundos, né, do comercial do YouTube, eu sou gerente de pesquisa e avaliação da Cital e Finanças do Bem. A Cital é uma organização que trabalha há 12 anos nessa interface de investimentos e ESG, né? Desde quando a sigla ESG nem era chamada de ESG ainda. E dentro da nossa área, o que a gente faz é fazer avaliação, né, sobre projetos, sobre empresas, para tentar entender sobre o desempenho do ponto de vista ambiental, social e de governança dela, né? E, enfim, a minha área também lidera essa frente de avaliação de títulos sustentáveis, verdes, sociais e outros instrumentos financeiros temáticos. Tá? Então, desde 2017, quando a gente começou a trabalhar com isso, nós já trabalhamos com avaliação independente cerca de 37 edições, sejam elas sociais, sustentáveis, né, empréstimos verdes ou essas novas categorias de instrumentos financeiros, né, que a gente vai aprofundar mais aqui ao longo dessa conversa. Para começar, eu acho que é importante a gente trazer um pouco dos conceitos, né? Então, o que a gente está considerando aqui quando estamos falando de investimentos sustentáveis ou investimentos ESG. Tá? E, enfim, esses investimentos são basicamente decisões de alocação de capital, né? Onde o tomador de decisão considera questões de sustentabilidade, né? Na ótica de entender como que os temas ambientais e sociais podem afetar o desempenho dos investimentos deles, seja na ótica de entender como que os investimentos e como que esses recursos podem afetar positivo ou negativamente o meio ambiente, a sociedade e outros stakeholders que estejam envolvidos. Tá? E pensando um pouquinho, tentando trazer um pouco esse contexto na discussão do biogás, é importante a gente contextualizar, né, a situação, a armadilha que a gente tem dentro do setor energético brasileiro. Né?
Hoje, no contexto brasileiro, a gente ainda tem um consumo de energia per capita baixo, né, comparado com países mais desenvolvidos, o que presume que a gente precisa ter um aumento, né, nessa demanda, nesse consumo de energia, para que a gente consiga auferir um certo grau de qualidade de vida, de PIB per capita, de IDH, entre outros tópicos, né? Por outro lado, o maior consumo de energia ele pressupõe que, enfim, você tem que ter alguma fonte dessa energia, né? Então, as alternativas que a gente tem, uma delas é você aumentar a fonte de energias renováveis intermitentes, né? Como solar, eólica, e isso você esbarra numa limitação técnica, né? Porque é uma energia intermitente, ela não é firme, então você está sujeito a condições de chuva, de ausência de vento que podem afetar a sua capacidade de produzir essa energia. Uma outra alternativa seria você aumentar o número e a capacidade de grandes hidrelétricas, né? Mas a gente sabe que grande parte do potencial hidrelétrico brasileiro, 2/3 do potencial remanescente está no bioma amazônico, e você implementar isso traria grandes impactos locais do ponto de vista ambiental e de comunidade, né? Você tem a alternativa de aumentar a produção de biocombustíveis cultiváveis, né, como etanol, o biodiesel, só que ele você também, eventualmente, pode acabar esbarrando tanto numa limitação espacial, né, quanto numa competição de terra com outras culturas. Esse problema tende a ser um pouco menor no caso específico brasileiro, dado que a gente tem uma profusão de terras que podem ser utilizadas, inclusive utilizadas com mais eficiência. Mas ainda assim existe um trade-off a ser considerado. E, por fim, né, o aumento de térmicas, né, de geração térmica ou geração de combustíveis fósseis, que não seja necessariamente elétrica, mas energética de forma mais ampla, que tem por consequência, né, o efeito bem indesejável de aumento das emissões de gases de efeito estufa, particularmente o CO2, né, que estão associados a mudanças no clima, tá? E nesse contexto a gente tem o biogás, né? E o biogás ele vem como uma fonte renovável, né? Também alternativa, né? O diferente, que permite que a gente gere energia sem aumentar o volume de emissões de gases de efeito estufa, né? Então você já está ali endereçando hoje que é um dos principais temas, né, de sustentabilidade na agenda global e, de certa forma, livre de todos esses efeitos, né, ruins que que eu tinha numerado, né, anteriormente, tá? E eu acho que, de certa forma, assim como muitas grandes oportunidades que a gente tem no Brasil, né, o biogás, ele é, de certa forma, ainda subaproveitado, né? Então, pegando aqui a minha colinha de números, os dados que eu tenho aqui no Brasil, em 2019, nós tínhamos cerca de 500 usinas, né, produzindo biogás, né, com uma produção anual de cerca de 1,3 bilhão de metros cúbicos, né, e isso você tinha uma capacidade de 84 bilhões de metros cúbicos de biogás, né, levantados segundo especialistas, que seriam suficientes para você gerar o equivalente a 35% do que hoje é consumido de diesel, né, de combustível, e se você converte isso para eletricidade, você teria o equivalente ali a 190 mil gigawatts-hora, né, que é o equivalente a 20% do nosso consumo elétrico, né, no último ano. Tá? Isso pode ser consumido tanto na forma de biometano, para a produção de combustíveis líquidos, quanto na forma de energia elétrica. E, nesse contexto, né, acho que a gente está no momento onde existem alguns drivers que podem impulsionar o aproveitamento dessa capacidade. Tá? E alguns deles que a gente vai debatendo aqui ao longo da nossa conversa incluem tanto o novo marco do saneamento, né, que tendem ali a canalizar mais recursos para um setor que pode ter ali uma autossuficiência, inclusive uma capacidade de gerar energia através das estações de tratamento de efluentes para abastecer outras unidades consumidoras de energia, quanto o próprio RenovaBio, né? Além de uma mudança de regulação recente que permite que as usinas de biogás passem a fazer parte também de leilões de energia elétrica, né? Então, acho que existe, a mensagem geral, que existe uma grande oportunidade do ponto de vista técnico, financeiro, operacional, existe uma grande necessidade desse tipo de combustível do ponto de vista de sustentabilidade, e os caminhos para chegar
nesse fim é um pouco do que a gente quer discutir aqui hoje. Legal, Cristóvão, muito obrigada. Leila, se você quiser fazer suas considerações, aí a gente já começa a nossa conversa e já começa a levantar algumas perguntas do pessoal. Não, excelente, eu acho que o Cristóvão colocou bem aqui, né, o panorama, então trazendo um pouquinho, né, também do trabalho da CBI dentro, eu acho que dessa agenda, né, de investimento e de ESG, investimento de impacto. A CBI ela é uma organização internacional, né, sem fins lucrativos, que tem como essa missão deslocar investimento do mercado de capitais para projetos de ativos, né, que contribuam para baixo carbono, aumento de resiliência. Então a gente está falando muito aqui, né, de, claro, energia renovável, agricultura sustentável e, né, claro, trazendo isso para o biogás, se enquadra muito dentro dessa agenda de energia renovável, como o Cristóvão colocou, e dentro dessa agenda de mudanças climáticas também, em relação às contribuições das NDCs também do Brasil em relação, né, às outras fontes alternativas de energia. Então, dentro, né, desse universo, acho que de investimento e ESG, né, a gente tem esses projetos de biogás como oportunidade e você tem, né, como acessar uma fonte alternativa e pessoas, né, investidores que estão buscando por essas fontes alternativas. Então, quando, né, a gente fala um pouco de ESG, eu acho que tem duas formas, né, você olhar que muitos investidores, né, de impacto, eles estão buscando projetos né, que tem esse benefício ambiental e social. Claro, governança, a gente está falando muito da empresa, mas, né, trazendo esse benefício ambiental e social, e também dos recursos captados irem para projetos. Então, né, pensando aqui na oportunidade de biogás, do que o Cristóvão colocou, né, da demanda de investimento, das oportunidades que tanto o RenovaBio quanto o Marco de Saneamento trazem, né, você fazendo projetos onde você pega, né, e capta esses recursos, você consegue, enfim, financiar. Eu tinha até comentado que eu ia compartilhar aqui só para trazer alguns números em relação a esse mercado, não sei se todos estão vendo a minha tela, mas só para trazer e visualizar um pouco, né, de o que a gente está falando de oportunidade. Então, aqui, quando a gente fala, né, desse mundo de finanças sustentáveis, a gente fala de vários títulos temáticos. A CBI acaba trabalhando muito, né, nessa questão de títulos verdes e a evolução. Então, aqui a gente vê, né, o número de títulos verdes aumentando, a Citaui também é um ator aqui, né, no mercado local bem ativo, e não só títulos verdes, mas outras formas de financiamento também, em termos de sustentabilidade e também do social. Então, se você tem um projeto que se enquadra dentro, né, desses critérios, você consegue uma forma alternativa de investimento. Então, a gente vê biogás como uma oportunidade. Aqui, dentro do uso de recurso também, se a gente for olhar mais ou menos que enfim, está sendo financiado por meio de títulos verdes, a gente olha e vê energia. A maior parte dos projetos aqui são eólica e solar, e a parte de resíduos ainda representando só 3% aí das emissões em 2019, então tem um potencial muito grande. Eu acho que o Cristóvão colocou também subutilizado, que, enfim, a gente pode ver isso crescer em termos de volume de títulos verdes. No Brasil também, a parte de resíduos e até o uso da terra, onde, enfim, eu vejo as oportunidades de biogás se encaixando. Em relação ao uso da terra, a maior parte aqui, a gente está falando de papel e celulose, de resíduo, um número pequeno, 5,7. Se eu estou com os números certos, né, 4 em relação a saneamento, 4 emissões, então tem um potencial muito grande ainda para se expandir em relação a isso. E aí, só por último aqui, trazendo um pouco, né, como que você identifica e enquadra esses projetos, a gente olha muito essa questão da taxonomia e como isso, né, está enquadrado dentro, né, de uma temática de baixo carbono, e olhar, né, o que pode ser financiado. Então, isso aqui é muito para ajudar tanto emissores de títulos, então, né, que podem emitir para captar para biogás ou para outros setores. Então, aqui, né, energia, você olha que tem bioenergia, a gente tem um critério específico, então a gente consegue certificar biogás está dentro do critério de bioenergia e também dentro do critério de agricultura, então a gente tem oportunidade aqui, e também em resíduos especificamente, essa questão de aterro e também geração de energia a partir de resíduos, que é algo que a gente vê muito aqui como oportunidade para o Brasil, não tanto para a Europa, porque em termos de tecnologia já não se enquadra mais, mas definitivamente para o Brasil e para outros mercados também emergentes. E só para finalizar também um pouquinho, né, de oportunidades para o setor, em termos de número, muito em linha, né, com o que o Cristóvão falou, nessa oportunidade em infraestrutura, né, olhando o marco do saneamento, e também em termos de agricultura, olhando aí, né, para resíduos agrícolas e também para bioenergia. Então, isso aqui está disponível no site da CBI,
e a gente definitivamente coloca aqui, né, que o Brasil tem esse pipeline de projetos e biogás também aqui, né, dentro de energia renovável, que pode ser financiado. Então, obrigada. Legal, Leisa, muito obrigada a você. Acho que o pessoal está um pouquinho tímido, estou vendo que ainda não tem nenhuma pergunta, então eu vou fazer uma, quero fazer uma provocação aqui. Eu, particularmente, eu entrei mais em contato com o assunto de ESG realmente há poucos meses atrás, assim, e para mim está muito atrelado à questão mesmo da pandemia, né? Porque a gente estava até comentando antes de abrir a sala aqui, como que a pandemia do Covid-19 vem trazendo transformações do ponto de vista econômico e social, hoje na sociedade moderna, né? Então, as respostas trazidas pelo setor público e privado para combater o vírus, suas consequências, elas estão impactando a forma como as pessoas vivem, a maneira como as empresas operam, e acho que não é exagero dizer que mesmo a percepção do papel dessas empresas na sociedade em que elas estão inseridas, né? Então, eu acho que uma pergunta que eu queria fazer é sobre a ótica do investimento responsável. Quais são os principais desafios e oportunidades em termos ambientais, sociais e de governança corporativa a serem colocados para as empresas durante e após a pandemia, né? E quais temas passam a ganhar relevância na pauta dos investidores por conta dessa realidade que a gente está vivendo agora? Eu vou tentar aqui trazer um pouco da minha visão, depois, por favor, podem me complementar para as lacunas que eu certamente vou deixar. Mas até trabalhando um pouquinho dentro da sua colocação, Marcela, uma correlação que a gente vem escutando bastante recorrência, né, é que essa agenda ESG ela ganhou bastante força dentro da pandemia e de fato ganhou, mas que ela ganhou bastante força, né, por causa da pandemia. Então, eventualmente, a gente está passando por vem passando por uma crise global, né, que nos obriga a parar e refletir sobre o que de fato, né, tem valor, né, além da geração de lucro. Então você encontra ali e vê temas ambientais, temas sociais, principalmente sobressaindo e ganhando centralidade nos holofotes dos investidores, né? Eu acho que é uma tese aceitável, mas me permita discordar um pouco dela, né? Eu acho que esse desenho, né, para como você conseguiria construir ou dar maior visibilidade para temas ESG e realmente colocar isso na agenda dos investidores foi algo que vem se desenhando aí ao longo da última década ou ao longo das últimas décadas, né? Então, desde 2018, né, onde a gente teve ali acho que o gráfico que a Leisa mostra bem isso, né? Você tem um instrumento financeiro como os green bonds, os social bonds, entre outras definições de instrumentos financeiros ESG ou sustentáveis, né, que vem paulatinamente ao longo dos últimos 5, 6 anos ganhando bastante força, né? Em 2018, a gente já começou a sentir uma pressão, uma demanda maior dos investidores, né, por questões de sustentabilidade. Então, a gente começou a conversar com vários dos clientes nossos que alegavam que já haviam ouvido sobre o tema há bastante tempo, mas que não queriam implementar aquilo porque ainda não era uma necessidade, né? Então, de 2 a 3 anos para cá, isso vem se tornando uma necessidade dentro da agenda, né, dos investidores, seja por pressão externa, né, seja pelas as diversas catástrofes do ponto de vista ambiental e social que a gente vem tendo, que a gente teve nos últimos anos, e também de governança, né, que mostraram a importância desse tema, e seja por uma combinação desses fatores. Então, até o início do ano, a gente vinha essa tendência de investimento responsável e esse de crescendo com muita força, né? Só que em março, na segunda semana de março, você teve a pandemia, você teve uma sequência de quedas em bolsas de valores no mundo inteiro, e todo mundo ficando muito mais conservador sobre como alocar os seus recursos, né? Acho que o jargão mais apropriado é flight to quality, o voo para a qualidade, e isso ficou um pouco estancado, né? Chegando ali os meses de maio, junho, julho, a gente percebe que você teve uma recuperação da economia, né, dos mercados financeiros, ainda que as economias reais estivessem ainda sangrando bastante. Então, todo esse efeito, toda essa abolição, né, para você ter
os impactos, as questões ESG de fato integradas às decisões de investimento, meio que retomaram com bastante força. Então, você tem esse momento de inflexão, né, que gera uma visibilidade que ESG em 2020 foi não criado, mas tenha de fato ganhado pela primeira vez visibilidade, né? Mas enfim, acho que só queria trazer um pouco esse ponto e passando agora um pouco para a sua questão, né? Eu acho que de fato a pandemia mexeu com tudo, né? E vem mexendo com os investimentos também. Uma coisa que a gente vem observando, entrando cada vez mais dentro do radar dos investidores, né, é a lógica do investimento ESG casado com investimento de impacto, né, ou a lógica de que eu tenho que alocar os meus recursos de uma forma que eu gere não só retorno, que eu consiga não só pagar minha aposentadoria, mas que eu consiga gerar externalidades positivas, né, do ponto de vista ambiental e social. Então, de lá para cá, acho que o tema clima, né, há muitos anos, já vem sendo bastante central e protagonista dentro da agenda de investimento responsável, mas eu acho que ele passa a dividir, né, esse protagonismo ou retroalimentar esse protagonismo junto com o propósito social das companhias, dos ativos, dos investimentos de uma forma geral, né? Eu acho que isso abriu, por exemplo, uma grande avenida para produtos financeiros que eram subutilizados, né? Então, em 2020, você teve não tem aqui de cabeça, esqueci de colocar na minha colinha, mas investimentos bilionários no que foram chamados os Corona Bonds, né? Que eram títulos de dívidas focados na recuperação, principalmente socioeconômica de negócios que sofreram bastante durante o Covid, e os títulos sociais puros, né? Como a gente já tem vem observando aqui no Brasil uma nova leva de emissões. Então, acho que o valor social, né, o valor intrínseco social dos negócios, eles vem sendo colocado bastante, vem ganhando bastante centralidade, né, desde do início da pandemia, e isso pega um pouco de carona com toda essa onda e esse tipo de todo que a gente vem vivendo. Legal, obrigada, Cristóvão. Pode falar, Leisa, fica à vontade. Não, eu ia falar assim, eu concordo com o Cristóvão, eu acho que a pandemia acabou evidenciando um pouco, né, esse tema de ESG, mas ele já vem, eu acho que já há algum tempo, e eu acho que agora chegou um ponto que, né, as pessoas estão vendo realmente que veio para ficar, e que isso vai começar realmente a ditar quem consegue investimento e quem que não consegue. Então, dentro até do que o Cristóvão colocou, né, a CBI a gente lançou no dia 22 de outubro, é um relatório que começa a olhar, então, né, só agora em 2020 a gente tem quase 75 bilhões, né, desses COVID bonds ou pandemic bonds, que, né, são realmente olhando para toda essa parte de recuperação e, né, em termos de pandemia, mas a gente vê, né, um crescimento contínuo do verde, do social, do sustentável. Então, realmente, em termos de oportunidades de mercado, você vê isso realmente crescendo de uma forma exponencial. Claro, comparado com o mercado em 2019, a gente vê essa queda, mas é um tema realmente que veio para ficar, e eu acho que tem uma correlação muito clara também entre, né, o risco, né? Então, a gente, só para colocar aqui também, né, claro que tem toda essa preocupação ambiental e social, mas também é um retorno financeiro. Então, né, essa agenda, ela tem essa atração grande exatamente porque ela traz esse retorno, e aí você vê, né, grandes asset managers e grandes investidores falando, né, dessa correlação de risco climático, risco de investimento. A gente sempre fala, né, que a pandemia é um dos choques que a gente vai ver aí, então a gente vai começar a ver, né, mais eventos extremos, outras pandemias surgindo, então isso aqui é algo que, enfim, vai demonstrar o que está por vir e vai acontecer, então, da importância também de você começar a olhar, né, pegar a nossa taxonomia, a gente acaba olhando o que setores precisam de investimento, né, então olhar realmente, né, o que setores precisam ser investidos, quais são as tecnologias, quais são as áreas, e realmente fazer essa transição, mas em termos realmente de uma mudança, mas de uma mudança de investimento e em setores que realmente vão trazer, enfim, uma estabilidade maior e resiliência também econômica. Legal, Leisa.
Muito obrigada aí pelas colocações. Acho que até pensando um pouco essa questão da taxonomia que você está falando, né, e todo o princípio de ESG, de adoção de critérios ligados a esses tópicos na decisão de investimento, uma dúvida que eu tenho, porque realmente a gente sou leiga aqui, então me perdoe, mas uma dúvida que eu tenho é pensando na diversidade de investimentos que podem estar contemplados aí na análise de critério de ESG, uma dúvida que eu tenho é se existem desafios na sistematização desses critérios, né? Então, quando a gente está falando de escopo, de ponderação, coisas desse tipo, se ainda existe uma divergência entre agentes, né? Entre empresas que estão lidando com investimentos ligados a ESG, enfim, queria entender um pouco desse contexto também. Não, claro, isso é uma excelente pergunta, né? Então, eu acho que a taxonomia, nessas definições, eu acho que o Cristóvão colocou, né? É importante definir, a gente tem várias definições e diferentes taxonomias, então a CBI, a gente foi o primeiro a publicar uma taxonomia para trazer um pouco disso, né? Porque quando o mercado começou, não tinha muito, né? Assim, o que se enquadra, né? O que é elegível como verde, né? Então, a gente está falando aqui especificamente do verde, aí depois a gente tem outras surgindo, e dentro, enfim, da taxonomia, a gente pega e coloca essas métricas. Então, a gente tem métricas bem claras. Então, se eu estou olhando para um projeto de bioenergia, o que se enquadraria dentro ali, né, do critério, e com isso você tem uma comparabilidade. E a gente vê outras taxonomias surgindo, como a taxonomia da União Europeia, que é uma que, né, vai cada vez mais vir e ter um impacto, né, não só na União Europeia, nos países membros, mas também no Brasil. Então, é uma coisa que a gente vem discutindo bastante. A CBI, a gente participa, geralmente, de vários desses processos de taxonomia, porque essa parte de harmonização é super importante para você, né, o que é verde no Brasil também, né, ter esse entendimento do que é verde, né, na Europa e o que é verde em outros países. E aí a gente tem, enfim, outros guias, eu sei que a Citaui fez, né, Não Perca Esse Bonde, que complementa muito, trazendo essa visão local e especialmente em relação às diferentes, eu acho que cenários climáticos em relação, né, se você vai atingir, né, o que você precisa para atingir um grau que está bem alinhado com a taxonomia da CBI. Então, essas taxonomias são importantes exatamente para isso, né? Para trazer esse entendimento até para quem vai investir, quem quer emitir, porque muitas vezes eu acho que, por exemplo, o setor de biogás é um setor que é verde, o setor de bioenergia no Brasil também, você não tem tantas emissões em relação a esse setor, porque às vezes parece muito óbvio também o que é verde e colocar, né? Porque muita gente fala, eu já estou fazendo isso há tanto tempo, qual que é o adicional que isso traz, mas a gente precisa realmente ver esses projetos vindo. Então, a taxonomia, ela ajuda realmente a trazer esse direcionamento maior. Cristóvão, vou deixar você complementar. Não, só tenho a concordar. Eu acho que, pensando um pouco do lado do investidor, né, a gente que está aqui olhando no dia a dia o que é biogás, o que é biometano, como transformar em energia, quais os benefícios, é bastante evidente, é bastante óbvio, né? Mas o investidor ele precisa de um carimbo, né? Ele quer saber se é verde ou não é, para ele eventualmente constituir um veículo ali onde ele vai conseguir capitalizar esses investimentos, né? Essas oportunidades de negócio. Então, acho que o papel dos green, dos títulos verdes, sociais, né, são esse. Eu acho que o papel que a CBI, que a União Europeia faz no desenvolvimento dessas taxonomias, né, ele é crucial para que você consiga ter uma definição baseada em ciência, né, não baseada em achismo, sobre o que são os projetos que geram benefícios ambientais, climáticos para a sociedade de uma forma geral, né? E nesse contexto é sempre importante a gente, ao máximo, conseguir expressar a nossa visão Brasil sobre o que é verde e o que não é, né? Muitas vezes uma visão europeia, né, sobre determinada tecnologia é diferente no contexto brasileiro, sabe? Então, acho que é sempre importante a gente aprender com a experiência dos países que fizeram que estão nessa transição, né, para uma economia de baixo carbono, para uma economia verde, de um estágio mais avançado, a gente conseguir adaptar a nossa realidade, né, respeitando os modelos de negócio e a forma como uma economia baseada em commodities, né, se comporta. Mas, enfim, eu acho que o CBI, né, os Climate Bond Standards, são essenciais dentro desse processo. Eu acho que só adicionando um ponto, né, que eu tinha mencionado até quando eu mostrei a taxonomia, né, que o Cristóvão colocou algo muito importante, né? Apesar da gente colocar essa taxonomia global, ela acaba sendo flexível e trazendo esse olhar local. Então, por exemplo, dentro do critério de resíduo, a gente está olhando muito, né, em questão, por exemplo, do Brasil
e de colocar, enfim, né, ali, né, aparece aterro, que não é algo que é utilizado na Europa, mas que aqui é fundamental para você realmente fazer essa transição também. Então, a gente traz isso, né, e aí com organizações como a Cital, a gente também tem esse olhar cada vez também mais local do que entra, que não entra e acaba complementando, né, então, eu acho super bacana, né, que tá tanto aqui, né, a CBI, a Cital, e para trazer, eu acho que essa visão geral do que é e de como fazer, e realmente, né, o local que é super importante para realmente fazer o mercado desenvolver, né, porque a gente fala muito do investidor internacional também, né, que ele é um investidor que já está mobilizado, que ele quer, e a gente vê esse mercado também crescendo aqui cada vez mais no Brasil, mas trazer isso, né, começar a ter essas conversas e divulgar isso, né, tanto para potenciais emissores aqui e trazer essas oportunidades do Brasil para fora, eu acho que aí você tem esse match perfeito em relação a desenvolver o mercado também. Pois é, legal. Muito obrigada. Acho que respondeu bem minha dúvida, obrigada. A gente está aprendendo bastante aqui. Surgiu uma dúvida interessante aqui no chat do Diego, eu queria até tentar contextualizar um pouco com a minha visão da coisa. Trabalhando na Associação Brasileira do Biogás, a gente ouve muito a questão de questionamento de projetos que já aconteceram no passado, que talvez não foram tão eficientes, e todo o processo do mecanismo de desenvolvimento limpo e como isso foi formado aqui no Brasil, e o próprio mercado de carbono, que de certa forma foi prometido uma coisa, talvez não funcionou da forma como muitas pessoas esperavam, principalmente quando a gente olha para a parte da agropecuária, né? E assim, muito se provoca, muito se questiona para a gente dentro da associação quando que vai chegar esse mercado de carbono que todo mundo está querendo, né? Então, às vezes, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de players maiores, mas principalmente quando a gente fala de biogás e o papel do biogás do ESG, eu acho que é interessante essa pergunta que o Diego fez, que é qual a expectativa da venda do crédito de carbono para 2021, para os próximos anos, a visão que vocês têm sobre todo esse histórico no Brasil, qual que é a burocracia para realizar essas vendas de crédito de carbono para empresas fora do Brasil, né? São essas duas perguntas que ele fez. Então, acho que a gente pode dar esse pontapé inicial, aí a gente vai adicionando aí conforme o fluxo continuar. Posso tentar começar aqui. Eu acho que a história do crédito de carbono, da taxação de carbono, o mercado de carbono no Brasil, ela é uma longa história de decepção, né? Quando eu comecei a trabalhar com o ESG em 2012, a gente via algumas iniciativas sendo criadas na África do Sul, né? Um mercado europeu que já tinha alguma robustez, e uma eterna promessa de que um dia aqui no Brasil a gente teria isso, né? Em 2017, você teve a iniciativa do PMR, né, que foi uma primeira tentativa de você ter estudos comissionados pelo Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, para tentar entender, desenvolver e modelar a melhor forma de você criar um mecanismo de precificação de carbono no Brasil, né? Era consenso de que você não teria uma taxação, né? Ou seja, você teria um mercado, e isso acabou não indo para frente. Lembrando que a constituição de um mercado organizado de carbono, né, multissetorial, com um esquema de taxação de carbono, ele depende de uma canetada, né? Então, o legislativo tem que propor, o executivo assinar, que você vai ter essa mudança regulatória a nível nacional, né? A nível internacional é mais complicado ainda, pelo fato de você não ter uma governança internacional que controle isso, e o que a gente vem observando com a experiência de outros países é a criação de iniciativas locais, né? Tanto iniciativas de taxação, ou seja, você paga um imposto pelo carbono, dependendo de quanto de carbono que você emite, então isso já existe no Chile, já é desenhado na Colômbia e no México, para setores específicos, ou iniciativas de mercado, né? Onde você tem ali um limite de emissões, e se você passa desse limite de emissões, você tem que comprar de alguém que seja superavitário, né, nesses créditos, e se você emite abaixo, você pode vender para quem é deficitário nesses créditos. Enfim, acho que até 2018 a gente, né, viveu esse eterno namoro aqui no Brasil com estudos, com abordagens que eventualmente poderiam desencadear no mercado de carbono. Hoje a posição... só que em 2018, né, se não me engano foi em 2018, a gente viu o surgimento de uma iniciativa
né, muito próxima de um mercado de carbono ad hoc, né, que foi a nova política nacional de biocombustíveis, né, o RenovaBio, que ele criava a figura dos créditos de descarbonização, né, que, em tese, funcionam de forma muito próxima aos créditos de carbono, um dos países que possuem este mecanismo, só que de forma mais unisetorial, né? Então, você tem um mecanismo onde as distribuidoras de combustível têm que comprar esses créditos dos produtores de biocombustíveis em suas diversas formas, com o objetivo de você gerar ali um subsídio cruzado, né, de forma que o uso de biocombustíveis no transporte fosse incentivado e o uso de combustíveis fósseis no transporte fosse desincentivado, né? Hoje você já tem a possibilidade de ter de usinas de biogás, né, serem certificadas e elegíveis à emissão de créditos de descarbonização, né? Assim como usinas de etanol, biodiesel de gordura de bovinos, né, entre outras formas de produção de biocombustíveis. Tá? Não é um mercado de carbono da forma como a gente imaginou, né, mas é um começo. Tá? Em relação à burocracia que você tem para ter esse tipo de mecanismo, você tem que fazer a contratação, né, de um avaliador externo que vai fazer a avaliação da eficiência, né, da produção do seu biogás e vai te dar uma nota, e essa nota ela vai ser correlacionada com o coeficiente de abatimento de carbono, né, em comparação com combustíveis fósseis, que vai permitir que você gere créditos de descarbonização para vender, né? Então, assim, a perspectiva, né, vendo aqui a pergunta do participante Diego, sobre a venda de créditos de carbono, além do RenovaBio para 2021, é mínima, né? Porque ainda que você tivesse uma canetada governamental para começar a idealizar isso de forma mais ampla, não aconteceria no horizonte de tempo tão curto, né? Enfim, e você tem a possibilidade, né, de realizar a venda desses créditos de carbono também para mercados voluntários. Então, você tem, por exemplo, o IREC, né, onde você consegue fazer essa venda para, por exemplo, para a União Europeia, onde você também tem que ter um certificador independente que vai fazer essa avaliação e achar uma empresa que queira comprar esses créditos de vocês, né? A experiência que eu venho observando de algumas empresas que já têm esse tipo de venda de crédito de carbono, especialmente para mercados voluntários, é que não é algo que seja tão lucrativo assim, né? Até porque a gente está falando de mercados voluntários, onde a obrigatoriedade e a restrição, né, de quanto você pode emitir, quanto você tem que comprar, acaba sendo muito mais flexível, né, por ser voluntário. Então, eu diria que o melhor caminho, né, para a indústria do biogás, do ponto de vista de oferir receita com a venda de créditos de carbono ou créditos de descarbonização, né, é pelo RenovaBio, que já vem apresentando preços de negociação bem razoáveis, né, pensando que um crédito de descarbonização equivale a 1 tonelada equivalente de carbono removida da atmosfera. Esse preço tem sido negociado na faixa de R$40, R$50, né, por crédito de descarbonização. Então, assim, é uma remuneração que faz mais jus a um mecanismo de precificação de carbono que ajudaria a gente a enfrentar os desafios associados à mudança climática e geraria uma renda adicional, né, para o produtor de combustível livre de carbono. Não, com certeza. Acho que o Cristóvão falou muito, né, do que já estava, enfim, né, desse mercado. Eu acho que uma das coisas importantes, eu acho que ele falou, que é da precificação mesmo. Eu acho que a gente vê isso também em relação, porque era um mercado, né, que tem essa expectativa grande, que vai acontecer, e a gente vê algumas outras iniciativas, né, muito aí do setor privado, né, por exemplo, a Bayer, que vai recompensar, né, os produtores que gerarem crédito de carbono. Então, outras formas também, mas não esse mercado que era esperado. Legal, obrigada aí pela resposta, gente. Uma coisa que eu estava até pensando até, mas o mundo de investimentos em si, né? Apesar da pandemia, a gente viu que a venda de títulos de renda fixa, variável, assim, o mercado de ações em si, ele estava bem aquecido. E uma coisa que eu penso muito quando a gente fala de investimentos e ESG e toda essa preocupação a respeito dos critérios que têm que ser adotados para a melhor escolha dos investimentos, eu não consigo não pensar em democratização de investimentos, né? Então,
Eu acho que pensando até na questão de fintechs e bintechs, a maior acessibilidade que as pessoas vão ter a investimentos em si, né? Como que vocês veem aí o futuro mesmo de acesso a esses investimentos que vão estar ligados a critérios de ESG, como que isso, inclusive, pode fomentar o aumento, o interesse e a maior preocupação de empresas, a adesão de critérios de ESG, em estar disponibilizando aí as suas ações, enfim, aliadas aí a critérios de ESG. Eu acho que as fintechs elas têm um papel super relevante em relação, né, a trazer essa forma de crédito, né? Então a gente vê o surgimento de várias e aí isso acaba, enfim, facilitando um pouco o acesso de tendo, né, enfim, tirando toda essa burocracia que se tem em relação a esses investimentos. Eu acho que uma das coisas, né, um dos desafios que a gente vê também em relação, né, eu até estava vendo, acho que perguntas aqui em se estruturar projetos, né, é o tamanho do ticket. Então, né, para você fazer um projeto, você gerar esse volume para realmente você ter, enfim, fazer uma emissão fora ou não, às vezes acaba sendo super complicado. Então, você está falando, às vezes, de novas estruturas. E aí eu acho que tem outras formas também. Então, muito do que a gente fala, eu sei que a Citaui tem feito bastante trabalho nisso, é também toda essa questão de empréstimos, né? Então, acho que tem um papel relevante aí de bancos também. E em inglês a gente chama, eu acho que não tem uma tradução ainda, né, Cristóvão, do Sustainability Linked Loans, mas são empréstimos vinculados, né, a metas aí. Então, é uma outra forma que você consegue realmente acessar isso. Então, acho que tem enfim, diversas oportunidades que estão surgindo em termos, né, de você acessar isso, outras oportunidades que realmente estão vindo, e eu vejo um pouco esse movimento em relação a acessar, né, esse tipo de investimento ESG. Eu acho que uma coisa muito importante, né, eu acho que eu já tinha falado aqui, né, eu acho que cada vez mais esses critérios vão ser mandatórios, então, né, para você pegar um empréstimo mais barato, para você fazer algo em relação a você realmente conseguir acesso a crédito, isso vai realmente definir, né? Então, hoje acaba sendo um adicional, mas daqui a pouco não vai ser mais um adicional, né? Vai ser realmente mandatório. Então, quem começar né, e se antecipar já vai, eu acho que, enfim, também ter um acesso mais fácil a crédito. Aqui na Citaui a gente chama os Sustainability Linked Loans de empréstimo ESG pós-fixado, né? São aqueles empréstimos onde a taxa de juros ou as condições de repagamento, prazos, eles variam de acordo com o impacto ambiental ou social, né, do tomador. A gente vem chamando aqui esse jargão interno de pós-fixado. Mas, enfim, só tentando complementar também, né, quando você olha o surgimento, né, e as motivações pelas quais surgiram esse mercado ESG, ele acaba sendo construído, né, especialmente ali após os anos 2000, né, muito por fundos de pensão, né, que eram os asset owners, de países onde você já tinha dentro da sociedade uma maior preocupação com temas ambientais e sociais, né? Então, você pega ali os fundos de pensão nórdicos, holandeses, eles foram os primeiros signatários, né, dos princípios de investimento responsável, tocando sininho lá na Bolsa de Nova York com Kofi Annan em 2004. Então, assim, a gente está falando de, né, grandes players que movimentam bilhões de dólares, que passam a influenciar as gestoras de recursos, né? Ou seja, as pessoas responsáveis por captar esse recurso e alocar de forma lucrativa, para que, além de alocar de forma lucrativa, eles também considerem temas ambientais e sociais, né? Então, assim, os primeiros produtos, né, ESG, eles nascem para um investidor que a gente chama de institucional, né? Sempre houve um grande ceticismo no mercado sobre o interesse, né, ou se de fato valeria a pena, deveríamos começar a constituir produtos que fossem direcionados para o varejo, né, que são as pessoas normais como nós, ou para o private, que são as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro. A gente viu nos últimos 5, 6 anos o surgimento, né, de alguns desses produtos no mercado internacional, mas nessa mais recente onda, né, ESG, que a gente está vendo no último
2 anos, a gente observa alguns players do mercado financeiro que já tem uma relação mais próxima com o varejão, né? Constituindo produtos para que para que nós, né, mortais comuns, possamos acessar esses investimentos, né, ESG, com impacto positivo e etc. Mas é verdade, até pouco tempo atrás você não tinha esses instrumentos, né? Quando você fala, por exemplo, de green bonds são debêntures, em grande parte, né? Podem assumir a fórmula de outros veículos financeiros, mas muitas vezes são debêntures, são CRAs. Né? Com menos de 50 mil reais, você não compra uma participação mínima em uma debênture. Né? Então, acaba sendo bastante limitado a ou investidores profissionais ou investidores que são pessoas que têm mais de R$1 milhão na conta bancária, ou fundos, né, que são os investidores institucionais. Mas, enfim, acredito que a gente esteja nesse momento, né, de transformação. Você começa a observar, dá para contar nos dedos o número ainda, né, de opções de investimento para o varejo que leve em consideração esses temas ESG, mas está começando esse movimento, sim, sabe? Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente vem até levando mais a sério o investidor do varejo, né, do ponto de vista ESG, do que nos mercados globais. E a gente também tem que levar em consideração a situação do nosso mercado financeiro, né? O Brasil deve ter hoje 1 milhão de CPFs, né, cadastrados na Bolsa, né? Ou seja, que tem conta em uma corretora para conseguir investir alguma coisa além de título de capitalização e poupança. Né? Então, conforme o próprio mercado de capitais financeiro brasileiro vai ficando mais capilarizado, é mais provável que essas opções de investimentos, levando em consideração critérios ESG, né, também vá se disseminando. Legal, obrigada, gente. Eu faço essa pergunta porque, assim, com todo esse advento, como eu falei, de fintechs e de esse discurso da democratização de investimentos, eu vejo assim colegas meus mesmo que já têm um pouco dessa visão de ir atrás das empresas que estejam atreladas a esses bons critérios, né, de relacionado ao meio ambiente, tal, e era uma dúvida que eu realmente tinha, né, se talvez no longo prazo, obviamente, acho que no curto prazo realmente não faz sentido, como o Cristóvão falou, a gente consegue contar nos dedos aí as opções que existem para o varejo, mas se no longo prazo a própria democratização de investimentos para pessoas físicas, para os pobres normais, como ele colocou, também não poderia ser um incentivo aí de adesão a algumas empresas aos critérios de ESG. Então, é bem legal. Uma dúvida aqui que trouxeram no chat, aí não sei se vocês podem responder, é como as finanças verdes podem promover o aproveitamento energético no setor de saneamento, dada a aprovação do marco do saneamento. Enfim, o que vocês estão vendo a respeito aí do marco do saneamento e, enfim, como que isso pode estar atrelado, enfim, a critérios ESG? Bom, acho que em relação ao marco, é uma das oportunidades, né, que a gente tinha mapeado também, porque aí você já tem também uma sinalização em relação ao que pode entrar, e essa questão, né, de resíduo. Então, a gente vê como uma oportunidade, então isso acaba gerando, então a gente pode também, enfim, promover isso como oportunidade. Então, eu acho que é algo, né? Eu acho que, claro, né, falando de forma simples, parece que é super fácil, né? Que isso vai resolver também todos os problemas. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser superada ainda, mas com certeza já é um avanço em relação, né, ao que pode entrar, ao que não pode, e realmente esse marco você facilita muito essa questão, né, do que entra ou não aí. Cristóvão? Estava consultando aqui a minha colinha matemática para tentar trazer um pouco de números. Eu acho assim, de forma geral, né, o setor de saneamento ele sempre foi muito subaproveitado do ponto de vista de acessar esses financiamentos verdes, sociais e sustentáveis. Só para dar uma noção aqui do Brasil, a gente já teve 63, né, em operações de instrumentos financeiros temáticos, né, sociais, sustentáveis, de acordo com a base de dados que a Cital constituiu, e dessas 2 operações foram para o setor de saneamento, né, da Iguá Saneamento e da BRK Ambiental.
E assim, o setor de saneamento, ele é um setor que, por sua natureza, ele já gera enormes benefícios do ponto de vista ambiental, né, pelo fato de você estar tratando água e levando água de qualidade para as pessoas, e social, né, porque até aquele dado clássico da OMS, né, R$ 1 investido no saneamento economiza R$ 4, né, de saúde pública, e entre outros fatores ancilares. Então, assim, ele sempre foi um setor bastante travado, né, do ponto de vista de não conseguir aproveitar bem essas oportunidades. A própria CBI tem um critério muito claro para saneamento. Enfim, um setor que nunca deslanchou, né, assumiu o protagonismo do investimento responsável em contraposição ao setor elétrico, através principalmente de eólica, solar, biomassa e até mesmo biocombustíveis, né? Assim, o que a gente observa com esse novo marco do saneamento é as instituições financeiras, os bancos, né? Em primeiro lugar, os bancos, né? Porque vai ter uma etapa de privatização de várias companhias, né? Onde você vai ter uma entrada maior de capital privado, e a partir do momento que você tem um player, né, maior que assumindo o controle e operação de uma concessão de saneamento, né, cujas tarifas são reguladas, então dificilmente você incorre em prejuízo, né, os bancos aparecem sedentos, né, com possibilidade de oferecer operações de crédito, né, estruturar operações de dívidas, etc. E nesse contexto, né, o que a gente espera, na verdade, o marco de saneamento foi desenhado bastante com esse objetivo de você conseguir, de fato, canalizar investimentos para um setor que sempre foi deficitário de investimentos, né? Se a gente tem a meta até 2033 de universalizar o acesso à água, né, no Brasil, você tem um pipeline de investimentos enorme que você tem que fazer para chegar lá. E assim, a parte disso também é um setor que tem um potencial enorme, né, de ser autônomo do ponto de vista energético e ainda assim contribuir para reduzir a pegada energética de outros setores da economia, né, isso especificamente utilizando o biogás ali das suas estações as emissões de metano fugitivas ali das estações de tratamento, que você consegue gerar energia a partir de biogás disso. Então, assim, é esperado um fluxo de investimentos para o setor, né? A gente observa os bancos, principalmente os grandes bancos, constituindo áreas para tentar entender melhor o potencial de impacto ambiental e social positivo, né, desses projetos, incluindo projetos de saneamento, para eventualmente priorizar investimentos que existem, que gerem esses impactos positivos, ou até mesmo oferecer condições de financiamento diferenciadas através dos mecanismos que a gente já citou aqui, né, como especialmente o crédito ESG pós-fixado. E assim, eu acho que você conseguir direcionar investimentos para esse setor no primeiro momento, você conseguir mostrar para os empreendedores, né, que assumam essas concessões, de que o biogás é algo importante, é algo rentável, é algo que pode ser um driver para atrair mais e melhores investimentos, né, em melhores condições de acessar novos bolsos, é bem relevante, é bem importante para conseguir, né, destravar investimentos num setor que precisa tanto como é o de saneamento. Então, acho que, assim, ainda não sabemos o quanto isso vai funcionar, mas a ideia é que tenha mais investimentos melhores, e o biogás ele pode ser um catalisador disso. Com certeza. Uma anotação que a gente tem aqui é que recentemente o BNDES divulgou aí uma previsão de 8,5 bilhões de reais para projetos ligados à ESG, né? Então, realmente a gente vê aí o BNDES, ele estava hoje de manhã aqui em um dos nossos painéis, um agente que a gente tem se comunicado justamente para conseguir fomentar esses recursos, como você colocou, Cristóvão. Inclusive, é uma dúvida que surgiu aqui também, né, de como a existência das linhas de financiamento pode incentivar a substituição de tecnologias mais poluentes ou com maior impacto ambiental por tecnologias sustentáveis enfim, como que os próprios bancos vão estar de olho nesses critérios e ter a garantia de que esses projetos que vão estar solicitando esses financiamentos vão estar alinhados a esses critérios, né? Desculpa, era uma pergunta. Então, era só meio que um wrap-up mesmo, porque a pergunta acabou sendo respondida por tudo que vocês acabaram de falar, então eu achei isso bem legal.
Eu acho que a gente já está indo até para a reta final, então, se vocês já quiserem partir para as considerações finais, falar um pouco aí das percepções de mercado, um pouquinho da experiência de vocês, da atuação de vocês, e a gente vai conseguir terminar aí às 7h30. Não, perfeito. Então, não pode falar, Cristóvão. Desculpa, Leisa, não quis interromper, mas já que você deu essa abertura, eu vou continuando aqui. Bom, eu acho que um pouco da grande mensagem, né, por trás de toda essa conversa que a gente teve, é que você tem um panorama, né, de investimentos que passa a ser destravado, né? Ou seja, você tem um momento de maior apetite de investidores, especialmente investidores, né, de projetos de maior porte de infraestrutura, como é o BNDES, que está disposto a ter um direcionamento de recursos para produtos financeiros verdes, né? Então, isso acaba sendo fortalecido, né, pelo um arranjo regulatório. Então, esse ano você teve o decreto 10.387, né, que passa a caracterizar como prioritários as debêntures de infra que recebam um título verde ou social, né? Ou seja, você consegue ter um benefício do ponto de vista tributário para esses produtos, né? Você tem o maior banco de desenvolvimento, segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, anunciando que vai emitir 8,5 bilhões de reais em green bonds para financiar a carteira de crédito de infraestrutura, energia, saneamento, entre outros pontos do Brasil, né? Ao mesmo tempo, você tem um advento do RenovaBio, né, que tende a gerar mais receita para o setor de produção de biocombustível. Então, seja diretamente para uma usina de biogás que pode ser capaz de emitir CBIOS, ou seja para uma usina de etanol que consegue emitir muito mais CBIOS e consegue aproveitar esse recurso para financiar o reaproveitamento da vinhaça para a produção de biogás, né, é uma oportunidade holística para o setor. Então, assim, eu acho que e a parte disso, né, toda essa pressão da sociedade civil e dos organismos reguladores para que a gente tenha uma agenda de sustentabilidade, uma agenda verde que consiga, de fato, endereçar alguns dos grandes problemas, né, da humanidade, como é a questão das mudanças climáticas, o acesso global à energia, entre outros temas que a gente consegue observar bem ali nos 17 quadradinhos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que é todo um cenário que se constrói, né, onde você tende a ter uma maior canalização de recursos para esses investimentos sustentáveis e onde o biogás tem uma possibilidade enorme, né? Haja vista que menos de 2% do potencial hoje é explorado no Brasil. Não, com certeza. Eu acho que, como, né, foi colocado aqui, tem essas oportunidades. A gente vê, né, a emissão do BNDES com bons olhos e a gente vê, né, esse mercado crescendo. Acho que uma pergunta que sempre fazem para a gente, né, qual que é o tamanho desse mercado, como que ele vai crescer. E eu acho que essa pergunta, né, de 100 milhões de dólares, mas que realmente a gente vê, né, esse mercado crescendo, essa oportunidade chegando. E como oportunidade que realmente veio, né para ficar. Acho que uma das coisas que sempre a gente conversa, né, o que vem primeiro, se precisa do investimento, o que se precisa realmente, né, dos projetos, a gente vê essa demanda e pouca oferta ainda em relação a projetos. Então, acho que tem aí esse potencial de realmente quem vir primeiro, né, colocar e conseguir. Então, né, quando vocês forem pensar em financiamento, pensar realmente, né, em ESG e nessa rotulagem verde ou sustentável ou social, né, enfim, as temáticas elas são muito grandes porque elas trazem esse benefício e também abre uma nova forma de investimento, né? Então acho que é muito essa questão de abrir, né, a sua carteira para novos investidores, e aí a gente tem essas sinalizações. Então acho que são sinalizações bem claras. Eu acho que parte, enfim, eu sempre falo que não é algo que a gente vai construir sozinho, né? A CBI, a gente vem trabalhando com vários parceiros, a Cital é um dos parceiros, a gente também tem trabalhado com o governo. Então a gente tem um memorando de entendimento com o Ministério da Infraestrutura, a gente tem um memorando de entendimento com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Regional também. A gente está conversando também a gente sempre conversa muito com o BNDES, a gente participou de uma primeira estruturação de um fundo que eles fizeram para eólica e para solar. Então, a gente realmente está construindo, a gente sabe que a gente vai construir isso juntos, né?
ouvindo, né, também do setor quais são os gargalos e tentando trazer isso. E aqueles 2 trabalhos que eu mencionei da CBI é muito isso, né, de mostrar qual que é o potencial do Brasil e trazer isso, né, para o investidor estrangeiro, para ele começar a ver quais são os projetos que existem aqui e fazer esse casamento, né, do pipeline, que a gente sabe que é verde, então biogás entra disso, e desses investidores também. Então, a gente espera cada vez mais fazer essa aproximação e a gente vê, enfim, o Brasil aí como um grande mercado para finanças sustentáveis. Bom, gente, muito obrigada, Cristóvão, Leisa, queria agradecer muito a participação de vocês, eu com certeza vou sair daqui sabendo muito mais do que quando eu entrei. Como eu tinha falado no início, é um assunto muito novo, acho que tem muitas dúvidas, tem muita coisa para a gente aprender, então, muito legal vocês terem a disponibilidade para conversar com a gente, terem trazido aí toda a bagagem que vocês têm sobre o assunto, então, muito obrigada. Bom, pessoal, para quem está aqui ainda no workshop, a gente está encerrando, então, a 7ª edição do Fórum do Biogás. Queria lembrar vocês que vocês vão ter acesso à plataforma por 20 dias, então vocês vão conseguir ver a gravação de todos os workshops, dos painéis, vão poder conversar ainda com os inscritos que tiverem acesso à plataforma, que ainda estiverem interagindo lá. E também vai ter todas as informações da Biogás que a gente colocou, então, nossos associados, nossa atuação, aonde encontrar informações, enfim. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem conversar com a gente da associação, quiserem conhecer um pouco mais do setor, podem entrar em contato com a gente. Depois dos nossos eventos, a gente sempre tenta fazer alguma publicação com os pontos principais, questões que não foram respondidas, algo que a gente consiga retornar para o público, e então é só entrar em contato com a gente, tá bom? Leisa, Cristóvão, muito obrigada mais uma vez, e é isso, pessoal, boa noite. Obrigado, gente, boa noite. Obrigada, boa noite.